Boa tarde. Dando continuidade à programação da Causa Operária TV, agora teremos a 5ª edição do programa Debates Marxistas, com o tema Plekhanov, pai do marxismo russo, apresentado pelo companheiro Rafael Dantas. Lembrando que você pode entrar em contato acessando os nossos canais no YouTube, Facebook, Twitter, no VK, que é a rede social russa, vk.com/Causa Operária TV, e na própria página da Causa Operária TV, causaoperariatv.com.br. Fiquem agora então com Debates Marxistas, Plekhanov, pai do marxismo russo, com o companheiro Rafael Dantas. Companheiros, nós vamos tratar aqui hoje da vida e da obra da figura que entrou para a história como o pai, o fundador do marxismo na Rússia. Uma figura sem a qual o desenvolvimento da Revolução Russa, de anos depois do seu nascimento e do início da sua atividade política, teriam seguido um curso muito diferente. Bom, Georgy Valentinovich Plekhanov nasceu em 1856, na Rússia, filho de uma família de pequenos proprietários de terra, que viu com a libertação dos servos, com o fim da servidão na Rússia, que conheceu ali um empobrecimento das suas condições de vida, a perda de suas posses, ou seja, uma família que, com as mudanças no panorama econômico, social da Rússia, diminuiu, né, o tamanho de suas posses. De pequenos latifundiários passaram aí a pequenos proprietários de terra, sem servos, né, no período que se desenvolveu pouco depois do nascimento do próprio Plekhanov. Está aqui a figura do fundador do marxismo na Rússia. Bem, antes da gente entrar no mérito da sua obra, da sua contribuição para a formação de um partido revolucionário na Rússia, vamos dar aqui algumas informações biográficas, né? Plekhanov, por ter nascido nessas condições, teve a oportunidade de estudar e fazer os seus estudos, concluir os seus estudos de juventude numa academia militar, ou seja, estava estudando para se transformar em um oficial do exército czarista. Seu pai, ele próprio, era também um oficial, também um militar. Então, na sua juventude, no trânsito aí do final dos seus estudos de colégio para os estudos universitários, ele estava se preparando para assumir aí um posto como oficial do exército. Ele passa por esse período. Em 1873, ele sai do interior do país para estudar na capital, São Petersburgo, no momento em que a agitação revolucionária, a agitação política dos grupos populistas, que nós vamos tratar aqui na sequência, se intensificava. Quando ele está ali matriculado na escola militar em São Petersburgo, ele já passa a abandonar, vamos dizer assim, as aspirações de se tornar um oficial. Se transfere, então, no primeiro ano da sua graduação como oficial, para o Instituto de Mineração, quer dizer, a Escola Superior de Engenharia, que ele abandona no segundo ano, quando ele, de uma vez por todas, toma a via do movimento revolucionário. Ele forma ali
a organização Terra e Liberdade, né? E, para fechar esse âmbito da sua biografia, alguns anos depois de ter iniciado sua atividade como um militante revolucionário, clandestino, né, na Rússia czarista, em 1880 ele sai da Rússia para viver praticamente o restante da sua vida no estrangeiro, tendo circulado aí por diversos países, a Suíça, a Áustria, etc. Fugiu da Rússia, foi para o exílio, tentando evitar a prisão, que é aí um destino comum para os militantes do movimento revolucionário desse momento, né? Nesse período em que ele está no estrangeiro, que ele começa a sua atividade política em 1873, 74, foram ali em 2 meses mais de 770 militantes presos, ou seja, um movimento que se espalhava em escala nacional e que encontrou a dura repressão da ditadura do czar. Para não se tornar um desses presos, ele fugiu e concluiu a sua formação política no estrangeiro. Bom, para a gente situar então essa discussão, nós precisamos entender quais são as bases para esse movimento de luta, esse movimento que ficou conhecido aí como o populismo, né? Bom, se dá a partir do impulso que foi dado por meio do Estado ao desenvolvimento econômico na Rússia, com Pedro o Grande, né, no século XVII, tendo sido aí o introdutor de uma série de medidas, de mudanças promovidas pelo Estado, que favoreceram o desenvolvimento econômico. Nesse período aqui vale notar principalmente o desenvolvimento militar, né, que levou aí a uma industrialização, a um processo de industrialização que se desenvolveu nos anos seguintes, né, no governo de Nicolau I, e que encontrou aí o seu auge no governo de Alexandre II, o czar libertador. Em 1861, né, o governo de Alexandre II, que durou de 1855 a 1881, no início desse governo, o czar decreta o fim da servidão na Rússia, o que tem como consequência, né, um impulso ao desenvolvimento capitalista do país. Com o fim da servidão, você estaria aí obrigando, né, forçando milhões de trabalhadores da terra, presos à terra, a se transformarem em trabalhadores livres para um mercado, né? Aqueles que puderam, conseguiram adquirir parte das terras onde trabalhavam, mas uma grande maioria se transformou aí em camponeses livres, ou seja, na sua maioria também camponeses sem terra, forçados a trabalhar nas terras dos proprietários que mantiveram aí um controle sobre as suas propriedades, atacadas, reduzidas pelo fim da servidão. Bom, nesse governo, o que se viu aqui foi que Alexandre II, com a abolição da servidão, lançou mão aí de uma série de reformas liberais, né, promovendo o desenvolvimento de uma economia de mercado até então inexistente na Rússia, né. Há aí um desenvolvimento econômico muito superior a todo o período anterior, com a criação de ferrovias, de indústrias, de bancos, né,
que encontra aí o seu auge em 1880, já no final do governo do Alexandre II. Você tem aí o desenvolvimento de uma economia que já é mais parecida no seu núcleo fundamental com a economia dos países capitalistas na Europa. Naturalmente, a Rússia não deixou, por isso, de ser um país atrasado, de ter milhões de camponeses, de ter a base do trabalho agrário, como sendo um grande peso social no país, mas as reformas, esse impulso dado à economia, colocou a Rússia no caminho do capitalismo. E a data já desse período, de 1870, os primeiros conflitos operários, quer dizer, os primeiros enfrentamentos da classe operária recém-criada, recém-formada no país, com a burguesia. Quer dizer, a libertação dos servos, né, que se dá aí em 1861, ela dá início à etapa final da decomposição do regime feudal na Rússia e acelera, né, o desenvolvimento capitalista. Ao mesmo tempo, né, enquanto isso se dá, a monarquia vai se tornando cada vez mais reacionária, né? Ela tentou evitar a explosão revolucionária com a abolição da servidão e acabou com isso encerrando uma etapa prévia do desenvolvimento na Rússia, né? Os militantes desse período aqui, então, são marcados por esse desenvolvimento, por essa situação econômica e política gerada a partir daí. Então, quando Plekhanov nasce, 5 anos antes da abolição da servidão, ele está ali se preparando para, né, o período de 1870 em diante, para um período de intensa agitação revolucionária, né, quando ele está ali na sua juventude, no início da sua atividade como militante revolucionário, como sua atividade política e revolucionária, ela coincide com esse desenvolvimento. Ele pertence a essa geração de militantes que já não está mais presa às concepções de que o socialismo russo seria um produto da comuna agrária, da propriedade, da pequena propriedade agrária na Rússia, né? Essa é a ideia que pertence ao período anterior em que, né, a economia e a vida social na Rússia ainda não haviam sido abaladas como foram por essa mudança. O fato de que, a partir da abolição da servidão e da introdução de todas essas reformas, do desenvolvimento capitalista na Rússia, a partir disso tudo, a monarquia tenha se tornado mais reacionária, também fez com que a reação à monarquia, à luta revolucionária, se intensificasse e caminhasse para o que marcou profundamente toda essa geração, que é a experiência do terrorismo, a adoção de um método de luta que corresponde à intensificação da repressão por parte do czarismo, né? Bom, esse daí, o grande problema teórico e prático, né, é o caminho a ser seguido para o desenvolvimento do país. O que os militantes desse momento aqui, os militantes do chamado populismo, né, os que acreditavam na possibilidade de um Estado livre, de uma sociedade livre da opressão estatal, baseada na comunidade da terra, na comunidade agrária, apontavam para um determinado desenvolvimento
do país. O fato de que as contradições do capitalismo ficaram evidentes com esse processo de desenvolvimento levou o movimento a se dividir aí entre liberais e nacionalistas. Isso, estamos falando do movimento do início do século XIX, né? Um movimento que vai levar aí à formação do populismo como organização e dos seus métodos, o terror, né, como método de ação já no final do século XIX. No início do século XIX, nesse período de transição da economia, de evolução do capitalismo na Rússia, se colocaram aí duas tendências fundamentais. Aquela dos que acreditavam numa via de desenvolvimento social próprio da Rússia, ou seja, esses nacionalistas que acreditavam que o desenvolvimento econômico e social da Rússia se daria de maneira peculiar, se daria de maneira particular à Rússia, ou seja, diferente daquilo que poderia acontecer em cada um dos outros países. E, por outro lado, a tendência liberal burguesa que colocou a necessidade da luta política contra o czarismo, contra o Estado feudal monárquico. Essa tendência é a que está na origem dos partidos burgueses, dos partidos burgueses que vão existir, vão se desenvolver, vão existir aí durante a própria Revolução Russa, anos mais tarde. Bom, tendo visto isso, nós falamos aqui, precisaríamos falar então do próprio movimento populista. De 1874 a 1876, nesse período de efervescência política e social, um grande número de militantes, intelectuais, de uma juventude, vamos dizer assim, avançada politicamente, né, intelectualmente, se dirigem, né, influenciada aí por autores e revolucionários como Chernyshevsky, iniciam um movimento ao povo. Quer dizer, a sua palavra de ordem é de que o lugar dos revolucionários não deve ser no gabinete, na universidade, nas cidades, mas junto ao povo camponês. E se dirigem em massa para o campo, com a expectativa de pregar junto aos trabalhadores camponeses a necessidade de uma revolta, de uma revolução social. Eles acreditavam, né, com uma experiência, com uma influência marcadamente anarquista, aí a figura do Bakunin, né, a figura que é o grande influenciador desse movimento. Eles acreditavam que a revolução social na Rússia se daria por meio de uma explosão, por meio de um ascenso revolucionário das massas, diretamente, promovendo diretamente os meios para um poder, uma organização social livre da propriedade burguesa, livre também do Estado monárquico. Eles acreditavam que cabia ao povo fazer isso daí, e isso teria que se dar de maneira mais ou menos espontânea. Quer dizer, eles não estavam procurando formar um partido para dirigir ninguém. Eles estavam procurando influenciar diretamente, daí a ideia e o fato de que eles tenham ido ao campo, eles tenham ido junto aos camponeses, defender, né, que esses se levantassem, estimulá-los a se levantar contra o regime czarista. Bom, isso rendeu aí como eu mencionei antes, um grande número de presos e perseguidos pela ditadura czarista. Até porque, numa medida, os próprios camponeses
viam com maus olhos aqueles jovens estudantes de famílias mais abastadas no seu meio, pregando e falando contra o czar, contra a sociedade como ela estava organizada. Os próprios camponeses, em várias ocasiões, denunciaram os militantes populistas para a polícia, o que levou também a uma parte aí das prisões se darem por conta disso, né? No meio disso, se cria aí a organização Terra e Liberdade, que se apoia, né, na ideia de que a Rússia chegaria ao socialismo por meio da comuna agrária. Eles eram influenciados pelo Bakunin, como eu falei, pelo anarquismo, e rejeitavam toda a luta política. Quer dizer, seu papel não era disputar o poder do Estado, mas liquidar o Estado de uma vez só com um ascenso, um levante revolucionário das massas, né? Como eles depositavam a sua esperança num levante espontâneo do povo, né, da sua maioria, que era o campesinato, eles enfrentaram a repressão e se viram aí confrontados com o problema da política, o problema que eles estavam justamente procurando evitar. A reação deles à repressão como foi falado, o terrorismo, né, que surge aí, de um lado, com base no descontentamento das camadas mais intelectualizadas, né, com a repressão, quer dizer, seu enfrentamento com a repressão, e por outro, na sua incapacidade, na sua impotência de mobilizar as amplas massas para fazer a revolução. Quer dizer, influenciados pelo anarquismo, eles tiveram a experiência de tentar incitar as massas à revolução, se viram confrontados com a repressão, ou seja, confrontados com a necessidade de opor resistência à repressão czarista, e também confrontados com o fato de que eles não conseguiram promover um levante popular simplesmente tentando exortar os camponeses a fazê-lo, né? Bom, a organização Terra e Liberdade se vê confrontada, né, com essa situação que coloca em xeque o seu ponto de vista, da sua ideologia, do seu programa, da sua ação política, né? Mostra que o anarquismo puro, que é a negação da ação coletiva e a exaltação do individualismo, se vê forçada na Rússia a adquirir outros contornos. Como o anarquismo é a negação da política, né, como um meio para a libertação dos explorados e dos oprimidos, então os revolucionários desse momento, no momento, né, só para a gente situar sempre com clareza, nesse momento em que a ideia de que é preciso organizar a classe operária para construir um partido, para travar uma luta política, para chegar ao poder, essa ideia ainda não estava presente no meio social, na vida política e social do país. Estamos falando aqui de 1870, da década de 1870. O problema que se colocava então para esses revolucionários como então promover a revolução, como então a revolução vai ser vitoriosa, como então você vai trazer à tona uma nova ordem social. Os anarquistas se viram, portanto, confrontados com um problema que não fazia parte da sua formulação original, que para conseguir essa revolução social, para conseguir essa transformação da sociedade, era preciso acabar com a monarquia.
ou seja, era preciso conduzir aí uma luta política. Essa contradição fundamental do populismo marca o desenvolvimento, marca a crise desse momento, né? Da crise desse movimento. A luta para derrubar um regime opressor é uma luta política, né? Uma luta política por definição. E seguir por esse caminho é abandonar, né, a teoria, abandonar os princípios do anarquismo que guiaram o movimento populista durante muitos anos. Bom, a coisa avança, porém, de um só golpe, quando em 1878, a jovem revolucionária Vera Zassulite, ela fere gravemente, num atentado, o governador de Petrogrado, Teodor Trepov, um dos elementos aí mais violentos na repressão contra os revolucionários, e ao fazer isso daí, né, ela coloca na prática o problema, a contradição viva desse movimento. Se eles são anarquistas, se eles querem a revolução social sem um Estado, pela dissolução do Estado, eles se veem confrontados com o problema de que para fazer isso daí vai ser preciso travar uma luta política. Isso leva em 1879, um ano depois, à ruptura do movimento desse primeiro partido, vamos dizer assim, Terra e Liberdade, né, em duas organizações, a Vontade do Povo e a Repartição Negra. Os populistas que ficaram do lado da Vontade do Povo seguiram pelo caminho do terrorismo, ou seja, modificaram toda a sua tática em função de que, para conseguir a revolução social, é preciso liquidar com a monarquia. E promoveram, de fato, uma série de atentados. A segunda organização, a Vontade do Povo, além do terrorismo como método, né, criou um programa no qual ela defendia a convocação de uma Assembleia Constituinte, o sufrágio universal, ou seja, um programa político. Do outro lado, a Repartição Negra defendia o programa anarquista tradicional, ou seja, a abstenção da luta política e a ideia de que a Revolução Camponesa levaria a uma liquidação da sociedade como estava organizada. Ou seja, procuraram defender ser anarquistas ortodoxos. Nessa divisão, Plekhanov toma posição em favor da Repartição Negra, um dos fundadores dessa corrente. Ou seja, ainda em 1879 ele era um anarquista convicto, né? Uma das pessoas que, inclusive, estabeleceu uma polêmica com a ala terrorista do movimento populista, dizendo que o terrorismo era um erro e que o caminho continuava sendo a luta, a mobilização para a luta direta contra o Estado, para uma revolução social. Sem partido, sem a criação de um Estado, sem a criação de um poder político, tal como formulado pelos anarquistas, formulado pelo próprio Bakunin. É curioso a gente assinalar o seguinte, que o Plekhanov, durante esse período todo, não foi ao campo, não seguiu a onda dos militantes populistas que se dirigiram a realizar um trabalho junto aos camponeses. Ele adere ao movimento populista quando ele está na capital, em São Petersburgo, e acaba, justamente por isso, acaba sendo a ala, junto com outros militantes, a ala do populismo que desenvolve um trabalho junto à classe operária. Esse dado importante ajuda a compreender por que, mais tarde, poucos anos depois, ele vai compreender com maior clareza e formular o seu programa sobre essa base, sobre a base de que é preciso
organizar os trabalhadores para a luta política. Ou seja, pela sua experiência junto à classe trabalhadora, tornou-se mais fácil, mais claro para ele que a luta a ser travada aí era uma luta política e que os trabalhadores, os operários, que para os populistas não tinham um papel significativo, não tinham importância, eles eram, na realidade, o centro, o eixo fundamental da luta política que deveria se travar então. Bom, uma vez que a organização Terra e Liberdade se divide, os partidários aí da vontade do povo vão levar adiante um plano sistemático de atentados terroristas com o objetivo de desmantelar o regime, desmantelar a ditadura czarista. Plekhanov, deixando claro uma característica que ficaria bastante evidente depois, de ser uma pessoa de princípios, defendeu, como eu falei, por princípio a concepção anarquista de que o atentado terrorista era política e não correspondia à doutrina que ele mesmo defendia. Ele, no entanto, depois vai percebendo que esse movimento, de fato, o movimento terrorista, de fato, produz um determinado progresso, produz um avanço, uma mobilização política, ele vai passar a se opor às concepções anarquistas que foram a sua base teórica. O terrorismo tem uma enorme repercussão, né? Ele acaba tendo uma enorme adesão das gerações seguintes de militantes revolucionários, deixando evidente que o caminho que leva à revolução é o caminho da luta política, né? E Plekhanov adota esse ponto de vista, mesmo sendo ainda um crítico do terrorismo. Quer dizer, o caminho é a luta política, ele chega a essa conclusão, e que o terrorismo não é o meio adequado para essa luta. Bom, a onda de atentados, a luta dos populistas que enveredaram aí pelo caminho do terror, chegou ao auge com o assassinato do czar Alexandre II. O czar libertador foi assassinado pelos populistas, pelos que faziam parte da ala mais progressista da sociedade. É o auge do terrorismo, você conseguir efetivamente assassinar o imperador e também o caminho para o seu fim, uma vez que a repressão que se desencadeou a partir daí foi sem precedentes, ultrapassou em muito o que havia acontecido até então. Essa ala, esse movimento de revolucionários dos populistas que enveredaram pelo terrorismo vai ser completamente desmantelado a partir desse que foi o seu maior êxito político, né? Isso em 1881. Em 1883, lembrando que Plekhanov já tinha ido para o estrangeiro em 1880, tentando evitar a prisão, ele funda, juntamente com outros militantes que vieram do populismo, o Grupo pela Emancipação do Trabalho, fundado por ele, por Vera Zasulich, que promoveu o atentado contra o governador de São Petersburgo anos antes, Leo Deutsch e Pavel Axelrod. Eles estão em Genebra, na Suíça, todos eles exilados, né, fugindo da perseguição. A formação desse grupo se dá a partir da conversão política
do próprio Plekhanov, que se transforma no primeiro propagandista da ideia, do programa e da teoria do marxismo. Ou seja, o primeiro a compreender e adaptar e conceber uma formulação materialista para a vida social russa, para a luta social do seu próprio país. Bom, esse grupo, que durou aproximadamente 10 anos, ele foi basicamente um grupo de propaganda, ou seja, um grupo de pessoas que mobilizaram seus esforços para tornar conhecidas as ideias do marxismo, as conclusões do marxismo sobre a luta política na Rússia, no período anterior, tendo aí, né, para isso, traduzido para o russo uma série de obras de Marx e Engels, né, e organizado a sua publicação e a sua distribuição clandestinamente na Rússia durante esse período, né. Por conta da sua formulação, o grupo, e Plekhanov em primeiro lugar, se transformou no primeiro, né, no principal adversário da ideologia populista, que, embora, né, como a gente falou, embora os populistas tenham sido duramente reprimidos, a sua ideologia, a propaganda favorável aos seus métodos, ao terrorismo, ela ainda tinha enorme, como se diz? Enorme popularidade no meio da intelectualidade, no meio daquele pensamento liberal, mais progressista, né? Bom, é de 1883 a primeira obra mais fundamental, até então, acabadamente marxista de Plekhanov, o socialismo e a luta política. Até esse momento aqui, a atividade de Plekhanov, primeiro como militante clandestino na Rússia e depois como intelectual revolucionário, ainda nas fileiras do populismo e mais tarde como marxista, é uma atividade que se dá principalmente pela imprensa, pelos órgãos de imprensa que os populistas criaram e pela redação, aí pouco antes de 1883, de folhetos e artigos diversos com o objetivo de tornar conhecidas as conclusões, as ideias do marxismo. Em 1883, ele, vamos dizer assim, ele alcança a maturidade da exposição, do conhecimento do marxismo e expõe as suas conclusões de maneira sistemática e acabada, né? Ele tira as conclusões de todo esse período, da luta do populismo, da luta terrorista, né? E expõe essas contradições, esse balanço, apontando para a conclusão de que é preciso criar uma organização da classe operária capaz de fazer o trabalho de agitação, de propaganda, de organização política para a revolução política, a revolução proletária. É esse livro, esse folheto de 1883, que estabelece os princípios fundamentais da organização de um movimento político e de um partido de massas para a revolução. Quer dizer, um salto enorme do populismo anarquista, né, para a necessidade, o programa que é conhecido até hoje como um elemento chave, um fio condutor da ação dos revolucionários marxistas até os dias de hoje. Ele apresenta aqui na introdução desse livro o panorama em que os problemas políticos dos revolucionários russos estava colocado. Então ele assinala o seguinte:
Eu vou ler um trechinho aqui da introdução do folheto. Uma vez que o movimento revolucionário russo finalmente tomou o caminho da luta aberta contra o absolutismo, a questão das tarefas políticas dos socialistas tornou-se a mais vital e mais ardente para o nosso partido. Por causa disso, pessoas que haviam estado unidas por muitos anos de trabalho prático conjunto se separaram. Devido a isso, grupos inteiros de organizações despedaçaram-se. Quer dizer, ele está falando desse período aqui em que a grande organização Terra e Liberdade se dividiu e as organizações que a sucederam, a Vontade do Povo e a Repartição Negra, também se desenvolveram e entraram em crise, o problema do terrorismo, tudo isso que a gente viu até agora. Pode-se até dizer que todos os socialistas russos foram temporariamente divididos em dois campos, apoiando visões diametralmente opostas sobre a política. Os extremos eram inevitáveis nessa matéria, como sempre acontece em tais casos. Alguns consideraram a luta política como quase equivalente à traição da causa do povo, como uma manifestação dos instintos burgueses entre a nossa intelectualidade revolucionária e a corrupção da pureza do programa socialista. Outros não só reconheceram essa luta como necessária, como estavam até prontos, por causa de seus interesses imaginários, a comprometer-se com os elementos de oposição de mentalidade liberal da nossa sociedade. Alguns até chegaram ao ponto de considerar qualquer manifestação de antagonismo de classe na Rússia como prejudicial para a luta em curso. Tais pontos de vista foram defendidos, por exemplo, por Zeliabov, que, como diz o seu biógrafo, imaginou a Revolução Russa não exclusivamente como a emancipação do camponês, ou mesmo o Estado operário, mas como a regeneração política de todo o povo russo. Em outras palavras, o movimento revolucionário contra a monarquia absoluta fundiu-se em sua imaginação com o movimento social revolucionário da classe trabalhadora pela sua emancipação econômica. A tarefa particular, especialmente russa, do presente, escondeu do campo de visão a tarefa geral da classe trabalhadora em todos os países civilizados. A diferença não poderia ir mais longe, a ruptura tornou-se inevitável. Quer dizer, a ideia de que a revolução na Rússia teria características que a separam da revolução nos demais países se viu em confronto com a ideia de que os interesses da classe operária na Rússia são os mesmos interesses da classe operária do mundo todo. Ou seja, a abolição do Estado burguês, né, a destruição do Estado burguês, do controle político da burguesia sobre a sociedade, por meio de uma revolução social, por meio de uma revolução proletária. Essa é a ideia fundamental do livro. Quer dizer, resumidamente, se para enfrentar a monarquia absoluta, para conseguir os objetivos dos revolucionários, é preciso travar a luta política, então o movimento desses revolucionários já não pode ser mais um movimento que acredita num socialismo russo, diferente do que é o socialismo no mundo todo, mas deve ser um movimento que se apoia na luta da classe operária, que é a mesma, né, em todos os países, porque a classe operária é a classe, vamos dizer assim, é a classe moderna da sociedade, que a sociedade capitalista traz à tona e cujos interesses não se dividem, não se separam de acordo com os interesses da burguesia em cada país. Ou seja, a classe operária é uma classe internacional cujos interesses, cujo objetivo só será alcançado por meio de uma revolução internacional. Esse é a essência do que levou ao surgimento do primeiro partido político da classe operária na Rússia, na própria Rússia, né? Lembrando que eles estão no estrangeiro, eles estão escrevendo para os russos de fora do país, eles vão
essa propaganda, esse trabalho de explicação das conclusões que o marxismo tirou sobre a luta política, sobre a revolução social e tudo mais, é isso que vai levar para a Rússia, levar na Rússia que uma nova geração de militantes assuma as bandeiras do marxismo, da classe operária, como a linha mestra da sua atividade política. Bom, é nesse livro também, e logicamente isso daqui, como nós dissemos, é um primeiro ensaio, é uma primeira apresentação das conclusões do marxismo aplicadas à Rússia. Ele também apresenta aqui uma primeira explicação do método marxista, ou seja, do materialismo histórico, né? Sempre colocado aqui em polêmica contra o anarquismo, contra a concepção anarquista da rejeição da política, né? E que estabelece o seguinte: a luta por liberdade política, por um lado, e a preparação da classe operária para o seu papel independente e a sua ofensiva no futuro, por outro, tal coisa, em nossa opinião, é o único conjunto de tarefas partidárias possível no presente momento. Unir duas questões tão fundamentalmente diferentes como a derrubada do absolutismo e a Revolução Socialista, travar uma luta revolucionária sobre a crença de que esses elementos do desenvolvimento social coincidirão na história do nosso país, significa adiar o advento de ambos. Certo? Vamos quebrar essa ideia em duas aqui. A luta pela liberdade política e preparar a classe operária para o seu papel independente e ofensivo no futuro é uma maneira de dizer o seguinte: a luta contra a monarquia, que está colocada na Rússia nesse momento, para o operário, para o camponês, para a burguesia, para o intelectual pequeno burguês, colocada da mesma maneira, acabar com a monarquia. E por outro lado, a organização da classe operária para fazer a revolução são duas coisas diferentes, né? Essa é a essência do próprio título do livro: o socialismo e a luta política. Socialismo é a revolução proletária, a revolução social dirigida pela classe operária, o fim do capitalismo. Algo distinto da luta política, da tarefa política imediata que está colocada na Rússia para esse momento, que é a derrubada da monarquia. Temos que entender essas duas coisas distintas pelo seguinte: a derrubada da monarquia não tem como consequência imediata, necessária, o socialismo. Esse é o problema que está colocado para todos na Rússia, como eu falei, do intelectual pequeno burguês progressista, ao burguês liberal, ao camponês. Para cada um desses, a derrubada da monarquia pode significar algo muito distinto, né? Como para os próprios populistas. A derrubada da monarquia pode trazer à luz um governo burguês liberal, pode trazer à luz como queriam os populistas, né? Não necessariamente pode trazer à luz, mas os populistas esperavam que a derrubada da monarquia levasse a um estado de socialismo agrário, ou seja, em que sem uma organização política, sem um Estado, os pequenos camponeses poderiam organizar a sociedade de acordo com as suas necessidades. Ou seja, o fato de que a derrubada da monarquia coloca uma segunda etapa, coloca um segundo passo necessário, faz com que não se possa identificar a luta política pela derrubada da monarquia com o socialismo. No entanto, né, como Plekhanov está dizendo, unir as duas coisas é a única maneira, a única forma de efetivamente avançar, ou seja, é a única definição de programa possível nesse momento na Rússia.
lutar pela derrubada da monarquia e lutar pela organização da classe operária, lutar pela revolução proletária, pelo socialismo. Então ele assinala com isso, né? Essas duas questões tão fundamentalmente diferentes, a derrubada do absolutismo e a revolução socialista, para que elas sejam unidas, é preciso travar uma luta, né, ideológica, uma luta política e ideológica para formular isso como um programa político, formular isso como um guia para a ação política da classe operária. Como ele coloca aqui, depende de nós, daqueles que estão propondo formar esse partido, unir, aproximar esses elementos tão distintos. E aqui ele deixa evidente sobre que base ele está fazendo isso, qual é a base para essa conclusão. Devemos seguir o exemplo esplêndido dos comunistas alemães, que, como diz o manifesto, lutam com a burguesia quando essa atua de maneira revolucionária contra a monarquia absoluta. E, no entanto, nunca deixa por um único momento de inculcar na classe operária o entendimento mais claro possível do antagonismo hostil entre a burguesia e o proletariado. Agindo dessa forma, os comunistas desejavam que a Revolução Burguesa na Alemanha fosse apenas o prelúdio imediato da Revolução Proletária seguinte. Ele está tirando as conclusões sobre o desenvolvimento social e político da Rússia com base nas conclusões formuladas por Marx e Engels no próprio Manifesto Comunista e, naturalmente, em várias outras obras. Aqui ele está pegando apenas uma expressão clara e precisa desse problema. Ou seja, é necessário travar a luta política ao mesmo tempo em que se prepara a luta da classe operária contra a própria burguesia, que pode ser uma aliada na luta política. Ele está colocando aqui, ele está identificando aqui a situação alemã de 1848, quando o Manifesto Comunista foi escrito, com a situação russa de 40 anos mais tarde. Esse passo teórico, né, esse avanço teórico na compreensão das tarefas colocadas para os revolucionários na Rússia, que marca o início, o advento do marxismo na Rússia. Esse programa, essa formulação inicial do programa, essa conclusão fundamental que guia o desenvolvimento revolucionário na Rússia em todo o período posterior. Bom, durante aí os cerca de 10 anos depois que se publicou O Socialismo e a Luta Política, nesse período que o grupo Emancipação do Trabalho atuou, né, Plekhanov ele produziu e desenvolveu fartamente a literatura marxista, socialista, né, produzindo aí uma série de livros, folhetos e artigos notáveis de grande importância. Mas durante todo esse período em que ele procurou tornar claro, expor de maneira sistemática a filosofia do marxismo, a teoria política do marxismo, durante todo esse período, os revolucionários, os marxistas como ele e os que fundaram o grupo Emancipação do Trabalho no estrangeiro, eles permaneceram isolados da classe operária. Eles não viram, na prática, o desenvolvimento da luta política no seu país, né? É só aí em meados de 1890 que essa atividade política, essa renovação do ativismo político na Rússia se conecta novamente, se conecta com o seu centro teórico, ideológico, pensante, quando o grupo Emancipação do Trabalho consegue aí a adesão de uma nova geração, mais jovem, de militantes, entre os quais Lenin, né, em 1896.
1985, aproximadamente. Eu tenho a data correta aqui. Com isso daí, as ideias do marxismo que foram elaboradas em polêmica contra os revolucionários do período anterior, com o esforço de expor, de tornar claras, de elaborar um programa, elas finalmente encontram uma ação militante, revolucionária no país, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque isso tem implicações importantes sobre a própria vida e a obra do Plekhanov. Em 1898, forma-se aí o primeiro, né, o Partido Operário Social-Democrata Russo, quer dizer, mais de 15 anos depois da formação dessa organização, da primeira organização marxista, né? Bom, ele produziu aí, a gente vai destacar 3 obras principais, cuja leitura é mais do que recomendada, eu diria indispensável para todo militante consciente da luta da classe operária. Que merecem aqui uma breve introdução. Bom, o primeiro folheto, O Socialismo e a Luta Política, que a gente tratou aqui, de 1883. Em 1885, o livro Nossas Diferenças expande e aprofunda a polêmica, né, e tira novas conclusões sobre esse problema fundamental. Ainda em polêmica, esses 2 primeiros livros são uma polêmica diretamente com as tendências revolucionárias que estavam aqui sendo ultrapassadas pelo marxismo. Essa polêmica aqui é o acerto de contas do marxismo, da teoria revolucionária moderna, com o populismo, com a teoria revolucionária que ficou ultrapassada pelo desenvolvimento dos acontecimentos, pelo capitalismo, pelo surgimento da classe operária, etc. 10 anos depois, em 1895, o livro O Desenvolvimento da Concepção Monista da História, um dos ensaios filosóficos mais importantes do marxismo, é uma polêmica, né, feito sobre uma polêmica com as concepções reformistas que estavam se desenvolvendo, ganhando terreno na Segunda Internacional. É uma polêmica contra o reformismo que encontra a sua expressão aí entre os russos na figura de um cidadão chamado Mikhailovsky, que é um dos defensores aqui como se diz? Me fugiu a palavra. Um dos defensores da combinação da teoria de que é possível, né, de que o pensamento revolucionário vem da combinação de múltiplas fontes, de múltiplas origens, ou seja, de que você forma uma concepção científica sem necessariamente ser científico, ou seja, com base no ecletismo teórico. E o título do livro, né, o desenvolvimento da concepção monista da história, dá conta da resposta a esse problema, dizendo que, né, a concepção da história sobre a base de sobre a base de uma única fonte de desenvolvimento histórico e social, uma única causa para o desenvolvimento histórico e social. O título do livro também foi apresentado pelo próprio Plekhanov, explicado por ele, como tendo sido propositadamente um título obscuro, né?
porque o livro foi escrito para ser publicado na Rússia e para fugir da censura e não tratar abertamente do problema, né? Ao invés de dizer o surgimento do marxismo, né? O surgimento da concepção materialista histórica, ele usou aí um termo de propósito para confundir o inimigo, né? O livro também foi publicado sob um pseudônimo, não assinou com seu próprio nome. Bom, ainda, né, ainda nesse período, só para mencionar um pouco mais da sua obra, ele, na década de 90 do século XIX, ele publicou aí, como eu falei, uma série de ensaios defendendo o marxismo sob diversos pontos de vista, em polêmica, como foi falado, em polêmicas políticas, teóricas, filosóficas. Ele também foi um precursor, se não o primeiro que efetivamente o fez, da crítica literária, da crítica da arte, sob um ponto de vista do marxismo, sob o ponto de vista do materialismo. Ele é um dos primeiros, se não o primeiro, a escrever sobre literatura, sobre arte mais extensivamente, desenvolvendo aí uma concepção materialista para a crítica da arte. Bom, como foi falado, em 1895 surge aí na Rússia, né, a Liga de Luta pela Emancipação do Trabalho, o primeiro partido, vamos dizer assim, o primeiro embrião de partido político, dessa vez não no estrangeiro, mas na Rússia, que se declara aí solidário, se liga imediatamente com o grupo do Plekhanov no estrangeiro. Quer dizer, esses militantes com Lenin ao centro, e aí fazem parte dessa geração figuras como a do Martov, que está à esquerda do Lenin, sentado, e que viria mais tarde a ser aí o dirigente principal, uma das principais figuras do menchevismo. Essa organização de jovens, né, você pode ver, ficar claro pela foto, são jovens militantes, estão começando a sua atividade política, eles tratam de entrar em contato com os autores, com os defensores das ideias com as quais eles haviam entrado em contato por meio da imprensa clandestina, os livros e dos jornais que chegavam clandestinamente à Rússia. Então, nós temos aqui o quadro de como, a partir da atividade de Plekhanov, o marxismo se desenvolveu e adquiriu a enorme importância confirmada aí pela Revolução Russa de 1917. Então, de 1883, com o Grupo pela Emancipação do Trabalho, até 1895, quando se forma o partido, a Liga de Luta pela Emancipação do Trabalho, esse primeiro grupo revolucionário na Rússia, você tem aí no meio do caminho a fundação da Segunda Internacional. Plekhanov participou da formação da Segunda Internacional como o representante da Rússia por muitos anos. Teve contato pessoal com Engels, né, que estava ativo ainda nesse momento. E, bom, enfim, toma parte no movimento que leva à formação da Segunda Internacional, que é importante a gente situar, porque marca também um período de desenvolvimento, de organização da classe operária nos países capitalistas europeus mais avançados, né? Então, a própria organização do Partido da Classe Operária na Rússia se dá em conexão com esse desenvolvimento da classe operária, da organização política da classe operária na Europa no período. Em 1898, quer dizer, 9 anos depois da fundação da Segunda Internacional, fundam o Partido Operário Social Democrata Russo, que é a social-democracia russa,
ligada à Segunda Internacional e que é o embrião, né, político, da onde saem, em 1903, no segundo congresso, os bolcheviques e os mencheviques, quer dizer, a divisão desse partido e todo o processo de luta daí em diante, que levou finalmente à Revolução Russa, o desenvolvimento político independente da concepção marxista revolucionária, proletária, e da concepção que se apoiou no marxismo e enveredou para o oportunismo político, para a concepção dos mencheviques de seguidismo à burguesia na Revolução. Bom, sobre o Plekhanov, para concluir, é preciso dar mais algumas breves informações para a gente ver como a atividade dele veio daí em diante. Em 1900, né, em conexão aí com Lenin e outros militantes na Rússia, funda-se a Iskra, a Centelha, o primeiro jornal marxista, proletário, que inicia esse trabalho de formação de luta por um partido operário, e que se torna o órgão desse partido. Desse ponto em diante, é que se marca aí o declínio da atividade política e social, política literária do Plekhanov, né? Ele, como descreveu Trotsky, ele sofreu da sua maior qualidade. Ele foi um precursor. E como tal, ele formulou as ideias, as bases para um programa, mas pela sua condição, por estar no estrangeiro, por enfrentar uma série de dificuldades que o mantiveram longe da classe operária, ele não pôde tirar as conclusões e não pôde acompanhar o desenvolvimento da luta política na Rússia e não pôde, portanto, se posicionar adequadamente diante dos acontecimentos com os quais ele tinha muito pouca relação, muito pouca intimidade. Em 1904 e 1905, ele adotou uma posição defensista na guerra russo-japonesa. Quer dizer, a defesa, apareceu aí pela primeira vez a defesa da pátria em oposição ao inimigo estrangeiro, coisa que na Primeira Guerra Mundial, em 1914, colocou ele também como apoiador da Entente contra o eixo, contra a Alemanha, etc. Ele adotou também uma posição nacionalista. De 1906, da cisão, pouco tempo depois da cisão de bolcheviques e mencheviques, até 1914, até o início da Primeira Guerra Mundial, ele foi um defensor da unidade entre mencheviques e bolcheviques, tendo momentaneamente se aproximado dos mencheviques e mantido uma posição independente relativa às duas correntes, pregando a unificação do partido, sem poupar críticas ao bolchevismo durante todo esse período. A acusação mais frequente de que os bolcheviques tinham uma política como é que se diz? De golpe de Estado, de passar por cima do desenvolvimento político da classe operária. De 1908 até 1918, quando ele morre, ele escreve muito pouco sobre política. Escreve apenas o suficiente para ser criticado em mais de uma oportunidade por Lenin e os bolcheviques, pelas posições que ele adota, como a gente viu aqui, né? No início da Primeira Guerra, ele toma uma posição nacionalista, como aqui os reformistas da Segunda Internacional adotaram, né? E que levou ao seu desastre, né? Então, de 1908 a 1918, ele escreveu pouco sobre política e se concentrou na crítica de arte, no trabalho literário e filosófico, do qual se aproveita ainda alguma coisa, né? Ele
Ele faleceu em 1918, em maio, quer dizer, menos de um ano depois da Revolução Vitoriosa de outubro de 1917. Sua posição diante da Revolução, ele que acreditava, né, que formulou o esquema teórico colocado em xeque pela Revolução, de que a Revolução na Rússia era uma revolução burguesa e que o papel da classe operária era, como ele disse em 1883, né, apoiar a burguesia na sua luta progressista contra a monarquia e preparar a classe operária para a revolução social, uma vez que se livre da monarquia. Nesse momento aqui, em 1917, esse esquema teórico, essa ideia é colocada em xeque, né, uma vez que a classe operária que derrotou a monarquia em fevereiro, as massas que derrotaram a monarquia, se viram confrontadas com a necessidade de se enfrentar contra a burguesia, que já não tinha aí nenhum papel progressista. Plekhanov não percebeu, não se deu conta dessa mudança de qualidade na luta da burguesia em relação à década de 80 do século XIX para a primeira década, segunda década do século XX. Essa evolução de quase 30 anos aí passou, foi mal compreendida por ele, que defendeu até o final a ideia de que a Revolução Russa teria que ter como conclusão um governo burguês, liberal, democrático, uma Assembleia Constituinte, no marco do qual a classe operária deveria lutar pelas suas posições, fazer oposição à burguesia e lutar pela sua hegemonia política no marco de uma democracia burguesa. Ele se opôs à tomada do poder pelos bolcheviques, né? Considerou que isso daí foi um atropelo da história, que estava errado, que eles não deveriam ter tomado o poder, que isso seria uma ditadura. No entanto, né, ele não se opôs à ideia e ao fato da constituição de um Estado operário. Quer dizer, embora crítico da Revolução, ele procurou se manter até o último momento um defensor da classe operária e não a atacou de frente, quer dizer, não bateu de frente com a Revolução. Em 1918 ele falece, aos 62 anos, e é enterrado com honras de Estado, como fazendo jus ao seu papel, seu importante papel histórico no desenvolvimento da Revolução Russa. Trotsky escreveu sobre ele o seguinte: que em 1893, no Congresso de Zurique da Segunda Internacional, Plekhanov declarou que o movimento revolucionário na Rússia triunfaria como um movimento operário ou não triunfaria de modo nenhum. Isso significava que não havia e nunca haveria um movimento democrático revolucionário burguês capaz de conquistar o poder na Rússia. Mas disso decorre que uma revolução vitoriosa levada a cabo pelo proletariado não poderia terminar de outra forma senão com a transferência do poder para as mãos do proletariado. Plekhanov, no entanto, recuou dessa conclusão aterrorizado. E ele, assim, politicamente rejeitou suas próprias premissas teóricas antigas. Nem ele criou novas. Daí o seu desamparo político e os seus tropeços terminaram na sua ruína patriótica e calamitosa. No período de guerra, como no período de revolução, restou para os verdadeiros discípulos de Plekhanov nada mais do que travar uma luta irreconciliável contra ele. Os admiradores e adeptos de Plekhanov, na época do seu declínio, muitas vezes de maneira inesperada e sempre sem valor, a partir da sua morte, reuniram em uma edição separada todos os seus piores escritos.
Ao fazê-lo, só ajudaram a separar o falso Plekhanov do verdadeiro. O grande Plekhanov, o verdadeiro, pertence total e completamente a nós. É nossa obrigação restaurar a figura intelectual de Plekhanov e a sua plena estatura para o benefício da geração jovem. Ou seja, assim, considerava assim os revolucionários russos consideravam o problema da vida, da figura desse personagem da maior importância para a formação do movimento revolucionário que deu o poder à classe operária. Bom, companheiros, eu encerro a exposição por aqui e espero as perguntas de vocês. Bom, a gente vai voltar agora aqui. Na internet, a gente tem 2 perguntas. E se alguém aqui do auditório quiser fazer alguma pergunta, é só vir até aqui que a gente faz. Bom, uma das perguntas é: por que se usava o terrorismo como meio? Existe alguma explicação sociológica? Bom, o terrorismo foi adotado. O terrorismo foi adotado, em parte, como resposta à repressão que o czarismo, a ditadura feudal na Rússia lançou contra os revolucionários que inicialmente foram pacificamente ao campo, mobilizar os trabalhadores, incitar os trabalhadores a uma revolução. Eles foram presos, eles foram duramente atacados, exilados e tudo mais. E aqueles que sobraram chegaram à conclusão de que era preciso responder com maior dureza, com força ao que o Estado, ao que o regime estava fazendo. Daí a ideia de que o terror seria uma ferramenta na luta pela derrubada do czarismo. Um segundo aspecto importante é o seguinte: é a ideia de que fazia, vamos dizer assim, a ideia que fazia parte dessas concepções dos populistas, de que o terror ele teria a capacidade de chamar a atenção, de prender a atenção do povo, dos camponeses, e ganhar a simpatia dos camponeses na luta contra a opressão, na luta contra o czarismo. Quer dizer, seria uma manifestação, uma demonstração de coragem que teria o poder, que teria a capacidade, segundo eles, de unificar, de atrair os camponeses para a causa revolucionária. No entanto, isso também não foi exatamente assim que aconteceu, embora eles tenham de fato atraído a atenção da juventude intelectual, dos setores mais esclarecidos que prestaram aí seu apoio, solidariedade à organização. As organizações populistas Terra e Liberdade e depois dela A Vontade do Povo, essa última que desenvolveu amplamente o terrorismo, elas tinham o apoio de muita gente, inclusive de gente das altas camadas da sociedade, que deram aí dinheiro, recursos, que ajudaram a financiar os terroristas, né? Mas o apoio amplo da sociedade, dos camponeses e tudo mais, não se deu exatamente da maneira como eles esperavam, né? Uma espécie de combinação da propaganda pelos atos, né? Propaganda pela ação. Se você vai lá e atira num delegado de polícia, num governador, põe uma bomba na carruagem do czar, você espera que as pessoas se unam em torno disso, né? De fato, não foi bem assim que aconteceu. Eles se viram frustrados porque, diante do terrorismo,
a repressão do Estado, que é muito mais bem organizado do que qualquer organização terrorista, foi ainda mais violenta e levou, por fim, à dissolução dessa organização e dos grupos que pregavam o terrorismo. Bom, vamos para a próxima. Qual que era a divergência de Plekhanov com Lenin? Agora a gente teria que ver em que momento, né? Porque havia aí muitas divergências. Divergências que ficaram explícitas aí já na fundação do Partido Operário Social-Democrata Russo, da social-democracia russa. Já no Congresso de 1903, o que marca a divisão, né, em bolcheviques e mencheviques, Plekhanov adotou uma posição neutra diante do problema, se solidarizando em parte com os mencheviques. Há todo tipo de divergências, né? A divergência teórica fundamental é a que nós destacamos aqui, a que o próprio Trotsky faz referência. Plekhanov não se colocou politicamente em sintonia com os acontecimentos do período, né? Ele adotou uma posição nacionalista em oposição ao internacionalismo proletário. Quer dizer, abriu mão da ideia de que a classe trabalhadora, né, de que os trabalhadores de todo mundo devem se unir, em favor da ideia reformista, reformista e oportunista principalmente, né? Foi defendida pelos reformistas, mas a ideia oportunista de que você que está justificado aliar-se com a burguesia do seu país contra a burguesia dos outros países na guerra, em defesa do interesse da nação, ou seja, do nacionalismo, né? Essa foi uma das divergências fundamentais que vamos dizer assim, que separam dois campos políticos na Revolução, né, que vem na Revolução Russa, que nasce a partir da Primeira Guerra Mundial. No entanto, as divergências entre Lenin e Plekhanov vêm de muito tempo antes, né? Isso se dá em 1914, mas, como eu falei, de pelo menos 10 anos antes há divergências aí. E há todo tipo de divergência. Por exemplo, Plekhanov se sentiu insultado, vamos dizer assim, não sei se é o melhor termo, pelo fato de que Lenin e a nova geração de revolucionários queria imprimir um ritmo mais acelerado, um processo de organização política mais amplo, sob o controle dessa juventude, em oposição aos velhos revolucionários, os aliados que fundaram a primeira organização marxista no estrangeiro, né, que nós vimos aqui antes. O Vera Zasulich, o Deutsch e o Pavel Axelrod, todos eles estavam na formação do primeiro partido da social-democracia. E eles vinham, né, vamos dizer, a geração mais velha, com uma tradição com uma tradição anarquista como parte da sua história e tudo mais. Então, nas primeiras discussões aí, nos primeiros anos do Partido Social Democrata Russo, as divergências aí surgiram também por um conflito de gerações, né, como outras pessoas o descreveram, entre eles o próprio Trotsky assinala isso daí, porque ele também foi um participante nessa luta, né? Ele era um jovem e o Plekhanov e os outros eram os velhos, né? Mas enfim, eu acho que os problemas fundamentais de divergência que estão colocados aí se expressam no fato de que a teoria da revolução de Plekhanov, ela, vamos dizer assim, é uma teoria incompleta, uma teoria cujo desenvolvimento se vê emperrado por ele não tirar conclusões corretas, que correspondem ao desenvolvimento da luta política. A ideia de que a revolução
levaria a um governo burguês, né? A revolução na Rússia levaria a um governo burguês, a classe operária deveria apoiar a burguesia nessa revolução burguesa e desenvolver a sua atividade política sob uma democracia burguesa, é uma ideia que, no momento em que a revolução acontece efetivamente na Rússia, em fevereiro de 1917, é uma ideia que já está anacrônica, que já está ultrapassada. Porque nos meses seguintes a classe operária russa vai dar demonstrações e, de fato, chegar ao poder, né, dando mostras de que ela não precisava da tutela da burguesia, ela não precisava se deter diante do ascenso da burguesia contra a monarquia. Ela não deveria esperar que a burguesia levasse a revolução até o final, mas ela deveria, ela própria, levar essa revolução ao final. Essa conclusão, como Plekhanov, como Trotsky assinalou no trecho que eu acabei de ler, Plekhanov se deteve diante dessa conclusão, de que para chegar ao poder a classe operária precisava efetivamente então derrubar a burguesia, o governo provisório e levar a revolução até o final. Né? Isso daí foi um obstáculo importante, foi um ponto, um limite importante nas relações entre ele, Lenin e os bolcheviques e os mencheviques, quer dizer, um divisor de águas, vamos dizer assim, na relação política entre ambos. Bom, a gente tem mais uma pergunta só, não tem muito a ver com o tema, mas vamos lá. Qual a visão do PCO do conhecimento acadêmico, universitário e dos professores, especialmente das ciências humanas, e qual sua possível contribuição para a luta rumo ao socialismo? Bem, realmente não faz parte do tema da palestra, né? Mas vamos responder sucintamente, o conhecimento universitário, acadêmico, não é o único conhecimento. E muitas vezes tampouco pode-se dizer que é conhecimento, né? Quando não é simplesmente um processo infindável de produção de pequenos fragmentos que, se você juntar tudo, não dá em nada. Aí o sistema, vamos dizer assim, universitário é muito mais um problema do que o suposto conhecimento que ele produz. Qual a contribuição disso para a revolução social, para o socialismo, o que quer que seja? Bom, a gente teria que ver a coisa em termos mais amplos, né? Do ponto de vista em que se pode obter informação e acesso ao conhecimento, é sempre útil. Tudo aquilo que pode ajudar a classe operária a avançar, a evoluir politicamente, é bom e deve ser defendido, deve ser apropriado pela classe operária como um instrumento para o seu desenvolvimento político, para o seu avanço. Agora, não dá para dizer com isso daí que você pode fazer a revolução como simplesmente um estudante universitário restrito às suas incumbências como estudante, tampouco como professor, contentando-se em supostamente produzir conhecimento para a universidade. Né? Conhecimento, nesse sentido aí, bastante limitado, bastante passível de críticas, porque a maior parte dos casos, como eu falei, o sistema universitário, a sociedade burguesa não pensa, não espera da universidade produção de conhecimento. Né? Espera da universidade o limite ali entre conhecimento e uma utilidade para a sociedade burguesa. Né? Bom, não sei, é um tema amplo, a gente já falou disso várias vezes e não vou insistir aqui. Bom, nós vamos... Mais ninguém? Ninguém mais aqui tá... Não? Bom, mais uma pergunta.
Dantas, eu fiquei curioso em saber porque o ascenso desse movimento é uma data em que ali na França também tinha. Eu queria saber se houve algum tipo de relação direta, troca de cartas, como chegava os livros, o tipo de conhecimento, principalmente o Engels, que viveu até o mais, né, o Marx morreu antes, mas dos movimentos operários que estavam ascendentes na França, a relação, né, que poderia ter ou que teve diretamente, como teve, a dificuldade de poder lançar o livro e chegar a esse conhecimento, aí ter o desenvolvimento da luta ali na Rússia e tal. Quando o Partido Social Democrata Russo é fundado, em 1898, não é isso? É, 1898. Ele já é fundado e rapidamente está ligado aí à Segunda Internacional. Quer dizer, o centro do socialismo mundial, naquele momento, estava já, vamos dizer assim, já tinha as portas abertas e uma via de ligação com o socialismo russo desde o princípio, né? Então, obviamente, as publicações, revistas teóricas, livros, jornais e tudo mais circularam mais ou menos livremente num ambiente em que livremente é muito relativo, né? Para você fazer com que toda essa literatura chegasse à Rússia, você tinha que driblar aí todo um aparato de repressão, o que se fazia de diferentes maneiras. No final do século XIX, pouco antes disso daí, quer dizer, mais ou menos na época da fundação da social-democracia russa, quando o marxismo, quando Plekhanov dá aí os primeiros passos do marxismo na Rússia, de 1883 para frente, você tem também um fenômeno do chamado marxismo legal, quer dizer, do momento em que a burguesia liberal russa, por conta dos seus próprios interesses, demonstrou um interesse, demonstrou uma preocupação com a concepção, com os problemas do desenvolvimento capitalista na Rússia. E vamos dizer assim, quem tem a maior autoridade sobre o estudo do capitalismo é o Marx, né? Isso daí fez com que várias obras e vários escritores aí, econômicos e tudo mais, tenham trabalhado, tenham apresentado aí um farto material ou diretamente marxista ou inspirado pelo marxismo, o que foi aproveitado e muito por essa geração do Lenin e seus contemporâneos como formação, né, como fonte de estudo, de conhecimento, de informação sobre o marxismo. Quando Plekhanov se estabelece no estrangeiro, em 1880, até a sua conversão ao marxismo, e mesmo nesse período, uma das primeiras preocupações dele é a publicação de um jornal para os seus simpatizantes na Rússia. Quer dizer, quando ele sai da Rússia, ele faz parte da organização Repartição Negra. Quer dizer, o nome é meio obscuro, né? Vale um comentário. Faz alusão à necessidade de dividir a terra sobre a base do interesse do povo. Essa organização, quando ele está no estrangeiro, ela existe na Rússia e ele procura e consegue efetivamente mandar um jornal para a Rússia, quer dizer, mandar correspondência limitada, etc., né, em tamanho, em tiragem, mas desde o primeiro momento a preocupação é influenciar a vida russa, influenciar os revolucionários russos. Da sua conversão ao marxismo em diante é a mesma coisa. Ele traduz o Manifesto Comunista para o russo, a primeira tradução é dele. Ele traduz vários outros, como a gente mencionou aqui. O Grupo Emancipação do Trabalho, em 10 anos de atividade, traduziu uma quantidade enorme de materiais, de livros, de folhetos e tal, e enviou isso clandestinamente para a Rússia, ou publicou legalmente sob a cobertura de que
do marxismo legal, vamos dizer assim, de que tais e tais temas não eram tão, como é que se diz? Não eram tão insurrecionais, mas eram de análise econômica, social e tal. Então muita coisa passou pela censura também por esse jeito. Mas durante todo esse período acho que só até 1915, se eu não estou enganado, 1913, eu não sei qual, 1912, 1913, até esse momento aí do surgimento, vamos dizer assim, do marxismo russo, em 1883, em 20 anos, toda a literatura que circulou na Rússia, a sua esmagadora maioria foi literatura clandestina. Então, desde quando eles fundam o Iskra em 1900, o jornal é impresso em Genebra e depois em Londres, eu não estou bem lembrado. E é enviado por contrabando, no fundo falso de uma mala, essas coisas, né? Era impresso num papel fininho, papel de arroz, bem fininho, para poder você mandar mais exemplares escondidos, esse tipo de coisa, né? Enfim, tem toda uma história da imprensa revolucionária, da literatura revolucionária, que por si só é de grande interesse, vale todo um debate, né? Mas tudo isso daí foi feito clandestinamente, driblando a polícia, driblando a polícia política do regime, tudo isso, né? Bom, não tem mais perguntas, a gente fica por aqui. Alguns lembretes. O PCL, junto com os comitês de luta contra o golpe, irão realizar nos dias 21 e 22 de julho a primeira conferência aberta dos comitês de luta contra o golpe aqui em São Paulo. Então, se você tem interesse, se você faz parte de algum comitê e se você também não faz parte, você pode se inscrever no site lutecontraogolpe.com.br. No dia 22 de julho, no segundo dia da conferência, as edições Causa Operária irão lançar esse livro aqui, O Golpe de Estado no Brasil, Balanço e Perspectivas, que foi escrito pelo companheiro Rui Costa Pimenta. O livro está sendo finalizado, mas a gente já está realizando a pré-venda, tanto assim em forma física como a versão digital. Para entrar em contato é só entrar em contato pelo telefone que aparece na descrição. E do dia 23 ao dia 29 de julho, o PCO vai realizar a 42ª Universidade de Férias, que vai tratar justamente do período que trata no livro, que é da crise da ditadura militar até o golpe de 2016. O livro ele pega todo esse período, dando destaque maior ao período que vai do primeiro governo Lula até o golpe, até o momento atual, né, até a prisão do Lula e todo o movimento de luta contra o golpe. Acompanhe também a programação da Causa Operária TV. Amanhã, às 8 horas, tem Zona do Agrião. E de segunda a quinta, nós temos os nossos programas. Os programas diários, que são 9 horas, reunião de pauta, ao meio-dia, colunistas ao vivo, e às 20h30, resumo do dia. E de segunda a quinta, os programas das 19 horas. Na segunda-feira tem TV Mulheres, na terça tem Tição, programa de preto, na quarta, Causa Operária Entrevista, na quinta, Usuela, conversa sobre cultura. E o companheiro Rui Costa Pimenta está fazendo um ciclo de palestras internacionais na Europa até o começo de julho, e estas palestras estão sendo exibidas também pela Causa Operária TV, então fique atento. Amanhã, dia 10, tem uma palestra à 13h, que será transmitida aqui. E por causa da visita, o programa Análise Internacional não será transmitido nesse período. E para concluir, aos sábados, às 11h30, análise política da semana com o companheiro Rui Costa Pimenta. Muito obrigado pela audiência e voltamos na semana que vem. Olá, nós da Causa Operária TV queremos uma TV que fique 24 horas no ar.
para rebater todo o monopólio da imprensa golpista. Para isso, precisamos do dinheiro, precisamos da sua contribuição. Para contribuir é só entrar no link que vai aparecer aqui na descrição e contribuir com quanto puder e o quanto quiser. É isso daí.